Hoje eu vim trazer para vocês 10 sinais de que o seu filho precisa de um atendimento psicopedagógico. Então, o primeiro sinal é a questão do atraso no desenvolvimento. Então, nós temos os marcos do desenvolvimento que diz o que é esperado para cada idade. Então, se a criança não desenvolveu de acordo com aquele marco do desenvolvimento, é ideal procurar um atendimento psicopedagógico. Número 2 é a questão da falta de interesse. Então, as crianças não têm interesse no que estão fazendo, não têm interesse nas aulas. Então, tudo que é voltado para a aprendizagem, que ele tem dificuldade, ele não vai ter interesse. Então, isso também é motivo para procurar um atendimento psicopedagógico. Número 3 tem a questão da dificuldade para ler e escrever. Então, a criança que tem essa dificuldade para ler e escrever, ela vai necessitar sim de uma avaliação, porque o pai precisa compreender, o professor precisa compreender o que é que está atrapalhando essa criança com essa dificuldade, o que é que está impedindo ela dessa dificuldade. Número 4 tem a questão do cansaço e fadiga durante as atividades escolares. Então, muitos pais, muitos professores, muitos profissionais acham que a criança é o quê? Preguiçosa. Né? Quando na verdade ela sente essa fadiga, esse cansaço, porque o seu próprio corpo já está respondendo àquela dificuldade que ela tem de fazer aquela tarefa. Então, se a criança tem a dificuldade de fazer a tarefa, automaticamente o seu corpo já vai responder dessa forma. Então, o ideal é compreender, né, o que é que essa criança precisa. Para isso, com a avaliação psicopedagógica, você vai poder ter um norte, né, o professor, os pais, todos aqueles profissionais que são envolvidos na aprendizagem da criança. Número 5 é a criança que evita tarefas que demandem a atenção e a concentração dela. E não somente tarefas escolares, pais. Também tem a questão das demandas que vocês dão aos filhos de vocês, seja em casa, seja na escola, em qualquer outro ambiente. Então, a criança, tudo que vai mexer com a atenção e a concentração dela, ela tem a dificuldade. Então, é necessário também um atendimento, uma avaliação psicopedagógica para poder ver, né, conhecer esse cognitivo dessa criança, como é que está. Número 6, tem a questão de que a criança apresenta lentidão no processo de alfabetização, um atraso significativo. Então, nós temos crianças hoje que chegam aí nos seus 11, 12 anos de idade que não sabem ler, né, que não sabem até às vezes escrever. Então, isso é um motivo sério para que um pai procure um psicopedagogo, uma avaliação psicopedagógica, porque nós já sabemos que a alfabetização ela é iniciada, ela é concretizada aí por volta de 6, 7, 8 anos no máximo. Mas uma criança que chega a 11, 12 anos de idade é muito preocupante, né, sem saber ler e escrever. Então, procure um atendimento urgente. Também tem a questão aí, o número 7, da dificuldade para aprender. Quando a gente fala em dificuldade para aprender, não é somente aprender os conteúdos escolares, mas a criança que tem dificuldade em aprender outras coisas do seu dia a dia. Né? Muitas vezes a criança não consegue aí, não tem dificuldade na coordenação motora, não conseguem realizar algumas coisas que os pais pedem em casa, que o professor pede na escola. Então, isso é necessário também ser investigado. Número 8 tem a questão da criança não memorizar conteúdos importantes. Então, muitas vezes uma ordem, né, algo que o pai diz à criança, que o familiar, ou que até o professor na escola fala, e essa criança ela não consegue memorizar aquele comando. Então, o ideal é que nós possamos entender o que é que dificulta tudo isso que é envolvido na aprendizagem da criança, porque até aqui o que eu estou falando é tudo envolvido na aprendizagem. Número 9, a criança tem dificuldade no raciocínio lógico. Então, isso é muito importante, quando a criança consegue resolver em sua mente, em sua cabecinha, as coisas. Então, quando existe essa dificuldade no raciocínio lógico dessa criança, no pensamento dela, então nós precisamos também de uma avaliação para essa criança. Número 10 é quando a criança mostra dificuldades para organizar e planejar sua rotina diária. E isso também a gente tem que compreender que parte muitas vezes dos próprios pais. Então, muitas vezes os pais têm a dificuldade de organizar sua rotina e isso também passa para a sua criança. Então, necessariamente não quer dizer que seja um distúrbio, que seja uma dificuldade, que seja um transtorno, mas muitas vezes é ocasionado pela questão da rotina diária da família. Mas para isso o psicopedagogo também vai avaliar. Então, o ideal é que se procure esse atendimento. Se você identificou qualquer um desses sinais, né, se você percebe que o seu filho tem alguns desses sinais que está apresentando aqui, que eu coloquei para vocês, então o ideal é que vocês procurem até mesmo para avaliação e para tirar aquela dúvida que às vezes vocês têm
e fica com receio também de procurar um atendimento. Então, o professor também, quando identificar que a criança precisa desse atendimento, que a criança está tendo essas dificuldades, comunique aos pais, né? Comunique a sua coordenação na escola, sua direção, e procurem os pais, porque eles precisam ser alertados o quanto antes. Não esperem, não deixem passar. Então, isso é muito importante que vocês estejam todos alertas. Todas as pessoas que estão ao entorno dessa criança, que estão envolvidos na aprendizagem dessa criança, devem sempre estar alerta no que está dentro do desenvolvimento ideal e do que está fora daquele desenvolvimento esperado, tá certo? Então, qualquer coisa, eu estou aqui para ajudar vocês. Podem me procurar, você sempre está disponível, tá certo?